Então, o nosso tema de hoje é o Evangelho da Infância, o anúncio a Zacarias e o anúncio a Maria. Nós vamos trabalhar o texto, ler e comentar o texto de Lucas 1, versículos 5 a 38. Antes de entrarmos propriamente nesse texto da Anunciação, vamos olhar como que Maria aparece em outros textos. Não necessariamente vamos ler esses outros textos, mas ver como Maria aparece, onde Maria aparece em outros textos evangélicos. Fora dos evangelhos, nós também encontramos a figura da Virgem, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14, onde Maria aparece ali como um membro ativo da primeira comunidade cristã, está unida em oração aos apóstolos e aos demais membros da comunidade primitiva, da primeira comunidade cristã. Depois, embora não diretamente pelo nome, mas a figura de Maria aparece também na carta aos Gálatas, que por acaso é o texto que nós estamos estudando por ocasião do mês da Bíblia, esses 50 anos em que a Igreja no Brasil celebra esse mês de setembro como o mês da Bíblia. Lá em Gálatas 4:4, quando Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para remir aqueles que estavam sujeitos à lei. Mas dentro dos relatos evangélicos, onde que nós encontramos a figura de Maria? Em primeiro lugar, nos evangelhos da infância, tanto no relato de Mateus quanto no relato de Lucas. Mateus e Lucas começam os seus evangelhos com os evangelhos da infância. Ali nós encontramos a figura de Maria. Em Lucas predomina mais. Aparece o diálogo de Maria com o anjo, a visitação de Maria e Isabel. No evangelho de Mateus predomina mais a figura de José, o sonho que José tem, os sonhos que José tem a respeito do que ele deve fazer para cumprir a sua missão de pai adotivo do Senhor. No decorrer dos evangelhos, dos sinóticos e também de João, a figura de Maria aparece naqueles testemunhos sobre a origem de Jesus, quando se questiona, quando se fala acerca da origem de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus 13, em Marcos 6, em Lucas 3, 23, já que estamos falando do Evangelho de Lucas, Lucas 3, 23. Encontramos também. Depois, em Lucas 4, 22, em João 6, 42. Também naquelas passagens que mostram alguma controvérsia em torno dos parentes de Jesus, ou seja, quando há uma controvérsia ali acerca do ministério de Jesus e aparece ali a figura também dos seus parentes, nós encontramos a figura de Maria recordada em algumas passagens, como Mateus 12, Marcos 3, Lucas 8, Lucas 11. No Evangelho de João, nós encontramos a figura de Maria acompanhando Jesus no grupo dos discípulos, como, por exemplo, na passagem das bodas de Caná. E no Evangelho de João, o destaque que ele dá para a Virgem que está ali aos pés da cruz, lá em João 19, versículos 26 e 27. No Evangelho de Lucas, nós podemos destacar no Evangelho da Infância esses 5 momentos. A figura de Maria aparece primeiro na cena da Anunciação. O Evangelho de Lucas, ele se abre com 2 partes que podem ser colocadas em paralelo. 2 cenas de anúncio, o anúncio do nascimento de João Batista a seu pai Zacarias, e o anúncio do nascimento de Jesus a sua mãe, a Virgem Maria. Depois nós encontramos 2 cenas de nascimento. O nascimento de João Batista e a sua circuncisão, e depois o nascimento de Jesus e a apresentação de Jesus no templo. Então, 2 cenas de anúncio e 2 cenas de nascimento marcam
o Evangelho da Infância de Lucas. E a figura de Maria aparece ali, primeiro na anunciação do anjo, em Lucas 1, 26 a 38, na anunciação que o anjo faz a Maria do nascimento de Jesus. Depois, na cena da visitação, quando Maria recebe do anjo o anúncio de que também Isabel havia concebido um filho na sua velhice, então ela sai ao encontro de Isabel. Depois, no Cântico do Magnífica, e depois no capítulo 2, em 2 momentos, na apresentação de Jesus no templo e no encontro de Jesus entre os doutores da lei. Então, ali, de maneira particular, nessas cenas, a figura de Maria ganha grande destaque. Vamos começar, então, lendo esse texto, os 2 anúncios. O anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, do nascimento do precursor, João Batista, e depois o anúncio a Maria do nascimento do Salvador. Lucas 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e, de modo irrepreensível, seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os 2 eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: De que modo saberei isso? Pois eu sou velho e minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar, até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias do seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por meses, dizendo: Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Então, a primeira cena, a cena do anúncio do nascimento do precursor João Batista. O segundo texto, o anúncio a Maria do nascimento de Jesus. Lucas 1, versículos 26 a 38, 5 a 25 é o que nós acabamos de ler, né? Agora vamos ler Lucas 1, versículos 26 a 38.
No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então, o Evangelho da infância de Lucas, que se abre, como nós havíamos dito, com 2 relatos de anúncio, com 2 relatos de nascimento, nos traz aqui os 2 relatos de anúncio nas passagens que nós vamos estudar hoje. Por isso, começamos lendo essas passagens. Lucas 1, do 5 ao 25, que é o anúncio do nascimento de João Batista a seu pai Zacarias. E Lucas 1, aí no slide saiu 5 a 25, mas é Lucas 1, 26 a 38, que é o anúncio do mesmo anjo Gabriel a Maria, de que ela será a mãe do Salvador. Nós vamos perceber que existem muitas diferenças e muitos elementos idênticos dos 2 relatos. Nós vamos olhar primeiro quais são os elementos que tornam esses relatos muito parecidos e que, inclusive, nos permitem perceber que eles pertencem ao mesmo gênero literário, como vão dizer os estudiosos do Evangelho de Lucas. São 2 relatos de anúncio com muitos elementos comuns, com uma estrutura comum. Mas também são 2 relatos, conforme eu penso que já percebemos na leitura do texto, por isso eu comecei com a leitura, onde nós percebemos algumas singularidades em cada um dos relatos. Alguns elementos que nós vamos destacar, que tornam o relato do anúncio do nascimento de Jesus a Maria um relato muito marcante e com pontos que chamam a nossa atenção quando nós o comparamos com o relato do nascimento feito pelo mesmo anjo, do nascimento de Zacarias, do nascimento de João Batista feito a Zacarias. Vamos ver primeiro os elementos semelhantes, ou seja, os elementos estruturais que tornam semelhantes esses 2 relatos, Lucas 1, 5 a 25 e Lucas 1, 26 a 38. O primeiro elemento da estrutura que torna os 2 relatos muito semelhantes e que faz com que alguns estudiosos do Evangelho de Lucas, por exemplo, um que eu usei bastante para preparar o nosso estudo, que é o François Bouvon, ele tem um comentário a Lucas, e ele diz que esses 2 textos foram construídos a partir de um mesmo gênero literário, os 2 textos foram construídos servindo-se de um mesmo gênero literário que ele chama de mensagem divina a uma pessoa particular, a promessa de um filho. E esse gênero literário carrega algumas semelhanças estruturais. A primeira é a aparição do mensageiro divino, que anuncia o nascimento
que vem para anunciar o nascimento de uma criança. Né? Em Lucas, capítulo 1, versículo 11, apareceu-lhe então o anjo do Senhor, a Zacarias, né, de pé à direita do altar do incenso. Depois, no versículo 28, entrando onde ela estava, né, o anjo entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Depois da aparição do mensageiro divino, há a perturbação da pessoa visitada. No versículo 12, Zacarias perturbou-se com a visão do anjo e o temor apoderou-se dele. No versículo 29, Maria não ficou perturbada com a presença do anjo. Lucas não diz assim como fala de Zacarias, mas diz que ela ficou intrigada com a palavra do anjo. O anjo lhe saudou, dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, no versículo 29, Lucas diz que Maria ficou intrigada com essa palavra, com a palavra do anjo, e pôs-se a pensar qual seria o significado daquela saudação. Depois, no centro, está a entrega da mensagem. O anjo é portador de um anúncio, né? A própria palavra anjo é a tradução grega do termo hebraico malar, mensageiro, então ele vem entregar uma mensagem, um anúncio. Aqui, especificamente, o anjo tem essa função de entregar uma mensagem, um anúncio, e o centro dessa, esse anúncio propriamente dito está lá, primeiro nos versículos 13 a 17, o anúncio do nascimento de João Batista e qual será a missão do precursor, e nos versículos 30 a 33, o anúncio do nascimento de Jesus à Virgem Maria. Tu chamarás com o nome de Jesus, assim como Zacarias deve chamar o seu filho com o nome de João. Um quarto elemento na estrutura desses dois relatos é a pessoa que recebe o anúncio, tanto Zacarias quanto Maria, colocam um argumento, fazem um questionamento, né? Zacarias perguntou ao anjo: de que modo eu saberei isso? Porque eu sou velho e a minha esposa é de idade avançada. E aí merece uma repreensão da parte do anjo, né? Ele fica mudo até que a palavra do anjo se cumpra. Maria também faz uma pergunta ao anjo, mas um tom, nos parece assim, no primeiro momento de leitura, faz uma pergunta, mas num tom diferente. Maria quer saber o modo como esse mistério tão grande vai se dar, como que ela, sendo virgem, vai tornar-se mãe. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? E aí o anjo explica a Maria o modo como Deus vai realizar esse mistério. E, por fim, a confirmação da mensagem por meio de um sinal, né? Zacarias vai ter certeza de que a palavra do anjo é uma palavra veraz, porque ele vai ficar mudo. E quando a palavra do anjo se realizar, aí sim Zacarias vai recuperar a fala. E vai fazer aquele cântico que nós rezamos nas laudes, né, o Benedictus. Para Maria também é dado um sinal, né? Embora Maria não tenha pedido um sinal, mas para Maria também é dado um sinal. Depois do anjo lhe explicar o modo como ela, sendo virgem, vai tornar-se mãe, o anjo também lhe fala de um sinal, de que Isabel, a sua parente, também havia concebido um filho na velhice, e aquele já era o 6º mês para aquela que era dita estéril. Depois, o relato seguinte será justamente a cena da visitação. Agora que nós já vimos a estrutura e como que do ponto de vista estrutural existe bastante semelhança entre os dois relatos, né, de modo que a gente lê um, lê outro e percebe elementos comuns. Por outro lado, existem também diferenças, né? Então, queria chamar a atenção aqui para essas semelhanças e diferenças de um e de outro relato, né? Um primeiro elemento diz respeito ao local e às pessoas. Se nós prestarmos atenção na leitura do relato, nós vamos ver que, de um lado, em Lucas 1, 5 a 25, nós temos um ambiente muito solene. Nós temos o templo, o culto, o sacerdote e a solene oferta do incenso. Nós estamos, é claro, em Jerusalém,
porque se estamos no templo, estamos em Jerusalém. O culto é o ambiente do culto. Zacarias é um sacerdote que está desempenhando as funções sacerdotais, como diz no versículo 8, e coube-lhe, por sorte, fazer a oferta do incenso. Esse era um momento muito particular. Então, vejam como o ambiente onde o anjo é enviado pela primeira vez é um ambiente muito solene, que nos recorda toda a tradição veterotestamentária, porque ele está em Jerusalém, cidade centro das promessas de Deus no Antigo Testamento, no templo, que é o lugar da presença de Deus no meio do seu povo, durante o culto, que particularmente no pós-exílio vai ganhar cada vez mais relevo, mais importância, se dirige a um sacerdote no momento em que este está desempenhando as suas funções sacerdotais. E no momento muito particular, que é a oferta do incenso. No Antigo Testamento, fala-se algumas vezes da oblação, da minhá. O primeiro sacrifício oferecido a Deus por Abel foi uma oblação. Essa expressão significa um sacrifício em homenagem. Nós temos vários sacrifícios no Antigo Testamento. Sacrifício pelo pecado, né? Um sacrifício com uma função reparadora de algum mal que se fez. Mas existe também o sacrifício em homenagem, aquele sacrifício que se faz espontaneamente, não para cumprir o voto, nem para aplacar o pecado, mas com o intuito de se conquistar o beneplácito divino. Esse sacrifício, esse tipo de sacrifício, era unido a uma oferta de incenso. O profeta Malaquias faz essa metáfora do incenso. Lá em Malaquias 1:11, em todo lugar, incenso é oferecido ao meu nome e uma oblação pura. Uma imagem lá no profeta Malaquias, que vai ser relida pelos padres da igreja como uma antecipação, como um prenúncio do culto cristão, enquanto sacrifício que agrada verdadeiramente a Deus. Esta oferta de incenso continuou fazendo parte do sacrifício judaico, mesmo em tempos do Novo Testamento, e constituía um momento de muita solenidade. Por isso, os sacerdotes faziam uma espécie de sorteio. Por isso, o texto fala que coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Então, os sacerdotes estavam divididos em diversas classes que se revezavam no serviço do templo, e aqueles que estavam em serviço no templo, um deles era designado por sorte, né, uma espécie de sorteio, para poder, então, fazer a oferta do incenso, que era um momento muito solene. A gente vê o Salmo também que diz, né, que a minha prece feita a ti se eleve como incenso. O incenso é uma espécie de sacrifício desmaterializado. A fumaça perfumada do incenso sobe até Deus, como uma imagem da oração. Até hoje, no culto cristão, particularmente nas celebrações mais solenes, nós usamos o incenso com esse sentido, né? Durante a celebração da missa, por exemplo, são incensados aos lugares, às pessoas, aquilo que significa a presença de Deus ali. Então, incensa-se o altar, incensa-se o sacerdote, incensam-se as ofertas antes de serem eucaristizadas, se usa o incenso na hora do evangelho, se incensa o livro dos evangelhos, se incensa a assembleia, né? Durante a consagração, se incensa também o corpo e o sangue de Cristo durante a elevação, porque o incenso é símbolo dessa nossa oração, que sobe até Deus e que lhe agrada. O incenso tem agradável odor, esse é o objetivo do incenso, né? Então, de um lado, nós temos essa caracterização do ambiente, é uma semelhança entre os dois relatos, mas é também uma diferença, porque são dois ambientes muito distintos. De um lado, o sacerdote em Jerusalém, o culto, o templo, e o momento solene da oferta do incenso. De outro lado, o humilde lar de Nazaré, a gente supõe a casa. O texto fala do lugar, né? Mas a gente supõe a casa. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, a Galileia, que muitas vezes até é vista de modo um pouco controverso nos relatos bíblicos, a uma cidade chamada Nazaré.
Entrando onde ela estava, disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Né? Então, de um lado, Jerusalém, o templo, o culto, o sacerdote, a oferta de incenso. De outro lado, a Galileia, a cidade de Nazaré, a Virgem, e o anjo que entra no lugar onde ela está. Supõe-se a casa da Virgem, o lar de Nazaré. Nazaré é uma cidade nunca mencionada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos muitas cidades importantes, Jerusalém, também chamada de Sião, centro das promessas do Antigo Testamento, mas Nazaré é uma cidade nunca mencionada. Mateus 2:23 traz uma mensagem, uma palavra, mas que deve ser entendida. Quando Jesus vai morar em Nazaré, lá Mateus 2:23 diz assim: e foi morar, porque José recebe em sonho um anúncio de que não deve ficar na Judéia, porque no lugar de Herodes reina Arquelau, tão perverso quanto o pai. Tendo recebido então aviso em sonho, partiu para Galiléia, de onde Maria era, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareu. Ou às vezes algumas Bíblias trazem: ele será chamado Nazoreu. Ou algumas traduções adaptam assim: ele será chamado Nazareno. Mas nós não encontramos esse texto no Antigo Testamento, essa profecia. Esse texto de Mateus 2:23 é interpretado em dois sentidos. Alguns pensam que talvez Mateus esteja pensando no conceito de Nazir, um homem consagrado a Deus, um Nazir. Ou que talvez Mateus tenha em mente aquele texto de Isaías 11:1, né, que fala do rebento, que da raiz de Jessé vai brotar um rebento. Né? Então é um texto messiânico que fala da raiz de Jessé que vai brotar um rebento. Rebento em hebraico diz Netzer. Então, Netzer e Nazareu, talvez ali uma assonância entre as consoantes de Nazareu e as consoantes de Netzer. Então, talvez seja esse o texto que Mateus tem em mente, mas a cidade em si de Nazaré ela não é mencionada no Antigo Testamento. Também há uma sensível diferença na forma como o anjo se dirige às pessoas, porque o anjo simplesmente aparece a Zacarias, não saúda. Quando Zacarias fica perturbado e o temor apodera-se dele, o anjo lhe diz: não temas, Zacarias, tua súplica foi ouvida, tua mulher vai te dar um filho, ele se chamará João. Vai entregando a mensagem. E depois, quando Zacarias fala para querer saber a respeito de como ele terá certeza de que essas coisas vão acontecer. Mas a Maria, o anjo saúda com muita solenidade. Depois nós vamos ver o sentido dessa saudação na segunda parte da nossa exposição. Quando o anjo lhe diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Às vezes se traduz por salve ou ave, mas é a expressão grega kaire, do verbo kairo, alegrar-se, kaire que caritomene, ou kaire, ou haire que haritomene. Alguns pronunciam assim. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor, o Kyrios, está contigo. Nós vamos ver na segunda parte da nossa exposição, mais detalhadamente, o sentido dessa saudação. Agora, aqui eu chamo a atenção para um fato. O que intriga Maria não é a presença do anjo, mas o que intriga Maria são as palavras do anjo. A respeito de Zacarias, disse o seguinte: ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele, por causa do que ele viu. O anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. De Maria se diz o seguinte: quando o anjo a saúda, o texto de Zacarias diz o seguinte, o texto de Lucas diz o seguinte, Lucas 1:29. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual o significado da saudação. Então, nós percebemos que aqui o autor sagrado quer chamar a nossa atenção para o modo como o anjo a saúda. Então, Zacarias é um sacerdote durante o culto no templo em Jerusalém. Maria é uma virgem
numa cidade jamais mencionada no Antigo Testamento, que é Nazaré, provavelmente no seu ambiente doméstico. Contudo, o modo como o anjo se dirige a essas figuras se apresenta muito mais solene no relato da Anunciação a Maria do que no relato da Anunciação a Zacarias. Porque para Zacarias ele aparece, diante do temor de Zacarias diz, não temas, e entrega a sua mensagem. A Maria, antes de entregar a sua mensagem, o anjo a saúda com muita solenidade. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. É a primeira parte daquilo que nós rezamos na Ave Maria. Né? E aqui Lucas faz questão de chamar a nossa atenção, a atenção do leitor, nada no Evangelho, nada na Escritura está ali por acaso. Cada detalhe tem muito sentido de estar onde está. A Escritura foi composta com maestria, com beleza e sob a inspiração do Senhor. Por isso, nada está ali por acaso. Maria ficou intrigada, ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. É quase como se Lucas quisesse dizer que nós também precisamos parar nesse versículo e pensar qual o significado dessa saudação que o anjo faz a Maria. Depois, há um tom diferente nas perguntas feitas por Zacarias e por Maria ao anjo. Nós vimos aqui que um elemento comum nos dois relatos é, depois de receber a mensagem, quem recebe a mensagem fala alguma coisa, o argumento da pessoa que é visitada. Vejam que entre o versículo 18 e o versículo 34 existe uma diferença. Zacarias pergunta ao anjo, como eu saberei essas coisas? Lucas 1,18. De que modo saberei isso? Como eu saberei essas coisas? Ou como terei certeza disso? Zacarias se põe no centro da questão, né? Como eu saberei essas coisas? Katati gnossomai tuto. Como que eu saberei essas coisas? A pergunta de Maria tem um tom diferente no versículo 34. Maria diz ao anjo, como estas coisas se darão? Maria não quer simplesmente ter certeza de que aquilo se dará, né? Como o anjo, como Zacarias. Mas ela quer saber como estas coisas acontecerão, ou seja, ela não põe em dúvida o que o anjo anuncia. Como essas coisas se darão, uma vez que eu não conheço o homem? Essa expressão, eu não conheço o homem, é uma forma de falar como essas coisas se darão, uma vez que eu sou uma virgem. O verbo conhecer no Antigo Testamento, ele pode ter vários sentidos. Pode significar conhecer uma pessoa ou conhecer um lugar. Pode significar reconhecer. Por exemplo, às vezes nos profetas, Deus diz que fará determinada coisa e nisto conhecerão ou reconhecerão que eu sou Adonai. O mesmo na passagem do Êxodo, os sinais maravilhosos que Deus realiza no Egito, ele os realiza para que reconheçam que ele é verdadeiramente Adonai. Porque o faraó diz, eu não conheço Adonai, quando Moisés o envia. Quando Adonai envia Moisés para dizer ao faraó que ele deve libertar o seu povo, o faraó vai dizer, mas eu não conheço Adonai. Então Deus realiza sinais maravilhosos para que o faraó reconheça ou conheça quem é Adonai. Mas o conhecer na escritura do Antigo Testamento pode significar também o intercurso entre o homem e a mulher para gerar um filho. Então, tal figura conheceu a sua esposa e ela concebeu e deu à luz. Né? Então, Maria vai dizer aqui, embora esteja prometida em casamento, ela é uma virgem. Como estas coisas se darão uma vez que eu não conheço o homem? A gente vai ver também um pouco a resposta que o anjo dá na segunda parte. Por hora, estamos só chamando a atenção para essas diferenças entre um e outro relato. Esse comentarista do Evangelho de João, do Evangelho de Lucas, perdão, ao qual eu me referi, o François Bouvon, tem um grande comentário a Lucas, ele diz o seguinte, em Zacarias, a pergunta, como saberei, do versículo 18, era a expressão de uma incredulidade culpável. Aqui, a pergunta de Maria, como será isto, é a expressão da fé que interroga.
portanto está justificada. Por isso, então, o anjo seria tão severo com Zacarias, a ponto de dizer, ficarás mudo, e a Maria, o anjo explica o mistério, porque em Zacarias, segundo Buvon, a pergunta como saberei, do versículo 18, era a expressão de uma incredulidade culpável. Aqui, no versículo 20, aqui no versículo 38, a pergunta de Maria, como será isto, é a expressão da fé que interroga, portanto, está justificada.